Pessoal, estou a bordo aqui de um dos carros que é um dos carros mais obscuros, menos conhecidos da coleção e que é um dos meus favoritos, né? Um dos carros que eu mais gosto. Por uma série de motivos ele acabou ficando um bom tempo parado, né? E a gente funcionou ele, fizemos uma manutenção básica, troca de óleos, né? E estamos aqui dando uma volta nele agora. Vou começar fazendo algum suspense, que eu quero ver. O canal tá com alcance cada vez maior, né? Então, tirando aquelas pessoas que me seguem aí há bastante tempo, que já viram postagem desse carro no antigo blog do museu, até um vídeo bem antigo no canal. O vídeo está até separado em parte 1 e parte 2, porque eu não sabia colar os vídeos quando o card dividia o arquivo, né? Então faz algum tempo aí que a gente mostrou esse carro. Mas para os demais, para as pessoas que não viram ele, eu vou fazer um teste. Eu vou parar ali, conseguir um trânsito dentro do condomínio, né? Eu vou parar lá e faz de conta que vocês estavam na rua andando e vira esse carro parado no meio-fio. Vamos ver quem sabe que carro é esse, né? Se o caminhão deixar, né? Bom, posso adiantar que nós estamos num V8. Tá, mas não vou falar mais nada, né? Senão perde a graça da brincadeira. Ó, se preparem, põe a pipoca que esse vídeo deve ser meio longo. A história desse carro é bastante interessante, bastante longa e pitoresca. Bom, vamos lá. Vou desligar. Aceleradinha só para dar um... Ó, vocês já viram que é um V8 girador. Não é um V8 velha guarda, né? É um V8 legal. Bom, vou tirar a chave para não trancar dentro. E vamos lá. Então meu teste, minha brincadeira com os senhores os senhores estão andando aqui na calçada, na rua, e dão de cara com este automóvel. Quem sabe que carro é este? É um carro que durante muito tempo eu achei que era único no Brasil. Difícil a gente falar que alguma coisa é única no Brasil, porque sempre tem coisas que possam aparecer. Depois descobri um em Santa Catarina. Esses dias alguém me falou de um em Manaus, né? Mas realmente é um carro que até nos Estados Unidos é difícil de ver, era difícil de ver a sua época, né? E na minha opinião, é um carro muito injustiçado, porque é um carro com predicados absurdos, né? Um carro talvez muito moderno para sua época. Meu toque, né? Eu puxei o negocinho do fio, abriu a portinha aqui. Bom, você viu esse carro na rua, né? Primeira coisa que você faz, putz, vamos ver que marca é, né? Aí você abaixa aqui na roda. Putz, não tem emblema nenhum. Não tem emblema nenhum. Você vai na frente, vamos ver o emblema da frente, né? O que é isso? Uma minhoca? Então, um carro que... eu acho que... eu tô contando essa história porque eu acho que isso explica um pouco o sucesso limitado que esse carro teve em relação às suas virtudes, né? Pegamos um dia movimentado aqui hoje. Aí você fala assim, putz, vamos na parte de trás do automóvel, né? Você vem aqui na parte... vamos ver no volante. No volante deve estar escrito, né? Temos só a minhoca de novo. Vamos na parte de trás do carro. E agora sim você tem um nome. O nome do modelo, né? Aurora. Mas que marca é esse carro? Bom, sem mais delongas, porque tem muitos seguidores do canal que conhecem o carro, né?
Nós estamos falando... Para mim não passar. Nós estamos falando de um Oldsmobile Aurora 1995. Para quem gosta daquela história de ano modelo, né? 94/95, ou seja, da primeira fornada de Oldsmobile Aurora. Um carro que veio para revolucionar a marca Oldsmobile, que é uma marca tão querida, com uma história absurdamente rica e muito pouco conhecida para uma geração mais nova, né? A Oldsmobile foi uma das divisões da General Motors, né? Como as demais divisões, nasceu como uma empresa independente. E o seu fundador, o Ransom Olds, era um cara absolutamente fora do seu tempo, um cara à frente do seu tempo, né? Tanto na questão de engenharia, de design, produção. E aí eu pergunto para vocês, né? Pergunta que eu fiz no outro vídeo lá de trás. Se eu perguntar para quem gosta de automóvel, quem inventou a linha de montagem, né? O pessoal normalmente vai responder de bate-pronto que foi o Henry Ford. E não foi o Ransom Olds, né? O Ransom Olds, ele inventou a linha de montagem. O que era a linha de montagem? Cada operário só iria fazer uma atividade, né? Para que ele fosse extremamente capaz, para que ele tivesse os skills cada vez melhores naquela atividade. Então, em vez do cara fazer o carro inteiro, um apertava o parafuso, o outro encaixava uma peça, o outro apertava isso, o outro apertava aquilo. E quem criou isso foi o Ransom Olds, né? Na Oldsmobile, a empresa que levava o seu nome. Ah, Badola, e por que o Ford levou o crédito? Porque o Ford também teve uma contribuição importante, e talvez até por isso ele tenha ficado com os louros da invenção. Ele inventou a Rolling Assembly Line, né? Ou seja, a linha de montagem móvel. Na Oldsmobile, os carros ficavam parados. Imagina que cada pé de mamão ali é um Oldsmobile sendo montado, né? E o operário vinha aqui, apertava o parafuso desse, apertava o parafuso desse, apertava o parafuso desse, apertava o parafuso desse, apertava o parafuso... Então, o conceito de especificação de cada um faz uma coisa de carro em carro começou na Oldsmobile. E o Ford o que fez? Não, operário, você não vai mais ficar andando, você vai ficar parado e os pés de mamão vão começar a andar. Então eu vou ficar quietinho aqui, apertei o parafuso desse pé de mamão, o pé de mamão anda, vem o próximo, aperta, vem o próximo e aperta. Então foi um aperfeiçoamento da linha de montagem do Olds, né? Isso só para mostrar a importância histórica. Depois a Oldsmobile acabou sendo incorporada à General Motors, né? E no portfólio de marcas da General Motors, a Oldsmobile era... e aí já estamos nos anos 40, anos 50, a Oldsmobile era a divisão das novidades, né? Tudo que era novo, tudo que era disruptivo, nem existia essa palavra na época, mas tudo que era ousado, a GM lançava primeiro na Oldsmobile. Então assim, o que era barato era Chevrolet, o que era luxuoso era Cadillac, o que era moderno, o que era novo era Oldsmobile. Então o primeiro carro automático foi no Oldsmobile. Primeiro no Oldsmobile, né? Então as novidades sempre vinham na divisão Oldsmobile. O que aconteceu foi que a GM não soube lidar bem com todas essas divisões, né? Isso já estou falando aí lá para os anos 80. E algumas divisões começaram a ter sobreposição, né? Então o cara comprar um Oldsmobile era um carro que começou a ficar com uma cara meio de velho, mas a divisão de quem era mais conservador era Buick, e aí você tentava puxar o Oldsmobile para uma coisa mais esportiva, mas aí você já caía em cima de Pontiac. E essa sobreposição de mercado fez com que começassem a sobrar divisões. E aí a GM lançou o projeto 2000, né? E o projeto 2000 era uma série de coisas que iam ser feitas, né, para acabar com a divisão Oldsmobile, né? Mas antes disso, houve uma última tentativa de renovar a imagem da marca Oldsmobile. Eu morei nos Estados Unidos nos anos 80, eu era adolescente nos anos 80, e o Oldsmobile era um carro de velho, né? A GM
tendo essa percepção de que o Oldsmobile era um carro de velho, e até o nome não ajudava muito, né? Olds era o sobrenome do Ransom Olds, Ransom L. Olds, era o nome dele, né? O sobrenome dele, então era o carro do Olds, não tinha nada de velho. Mas o próprio nome já dava uma sonoridade de coisa velha para geração mais nova, né? Para gerações mais novas. E aí a GM resolve tentar bater de frente com essa percepção, criando um slogan chamado "This is not your father's Oldsmobile", ou seja, esse não é o Oldsmobile do seu pai. Cara, ficou com mais cara ainda de que o Oldsmobile era o carro do pai, né? E aí, nos anos 90, numa tentativa de dar uma modernizada na divisão Oldsmobile, a GM prepara o lançamento deste carro aqui, tá? Esse carro, ele tem um gêmeo que não é bem gêmeo, que é o Buick Riviera de última geração, a última geração do Buick Riviera. Esses dois carros, tanto o Aurora quanto o Buick Riviera, são os dois carros que usam a plataforma G. A plataforma G é uma plataforma que é derivada de uma plataforma Cadillac, e ela veio em duas versões, na versão 4 portas, que era exclusiva do Oldsmobile Aurora, e na versão 2 portas, que era exclusivo do Buick Riviera. Quando esses carros foram anunciados em 1994, eu fiquei absolutamente louco, mas principalmente pelo Riviera, que era o coupé. As fotos de lançamento eram espetaculares, né? Putz, eu fiquei tão alucinado com aquele carro que eu mandei uma carta para a General Motors dos Estados Unidos pedindo as brochuras, os catálogos e tal. Eles me responderam dizendo que esse carro não tinha sido desenvolvido para o mercado do Brasil e que eu devia procurar uma concessionária Chevrolet no Brasil, uma concessionária da General Motors do Brasil, que eles iam achar algum carro que atendesse a minha necessidade, né? Eu fiquei imaginando um personal coupé, 2 portas, o que os caras iam me oferecer? Um cadete? Então, mas me mandaram o material cheio de selos, né? Esse carro não foi feito para o seu mercado, esse carro não dá, não sei o que tá, mas me mandaram o material que eu tenho guardado carinhosamente até hoje, né? O Buick Riviera, ele era um coupé com motor V6 Supercharger, que é o 3.8, aquele mesmo 3.8 Buick que vieram nos Ômegas australianos até 2004. Então o Ômega australiano de 99 a 2004 vem com esse motor Buick 3800, motor de concepção bastante antiga, mas que no Buick Riviera vem com um Supercharger para dar um fôlego extra a ele, né? E se o Buick tem a vantagem das 2 portas em termos de desejabilidade, se é que existe essa palavra, o Aurora vem com uma obra-prima debaixo do capô, que é um motor V8 4.0, 32 válvulas, montado transversalmente, fazendo com que esse carro, né, a herança dos Oldsmobile Toronado, seja um V8 de tração dianteira, né? Mas você gosta tanto de tração traseira? Eu gosto muito de tração traseira, mas esse carro é muito peculiar, né? As soluções que ele tem, né? Depois vamos mostrar o interior. O interior desse carro é muito chique, é muito luxuoso, né? Os banquinhos de couro baixo, mas vamos deixar o interior pro próximo para frente. Vamos mostrar o motor dele primeiro, né? E aqui é um dos 2 únicos lugares onde você vai encontrar a marca Oldsmobile gravada, né? Tá aqui. Ele já tem essas que muita gente não gosta, na época a gente achava lindo, né? Essas famigeradas capas plásticas cobrindo o motor, né? Então tá aqui, ó, Aurora, ou como diz o americano, Aurora V8, né? Made exclusively for Oldsmobile by General Motors, né? Então feito com exclusividade para Oldsmobile pela General Motors. Quem assiste meus vídeos já ouviu falando da história da política de motores corporativos, né? Então quem faz o motor é a General Motors, não é mais as marcas, aquela história toda. Então ele é um 4.0, né? DOHC, 32 válvulas. Basicamente, o que esse motor é? Esse motor é uma versão com menos deslocamento cúbico do Cadillac Northstar. O Cadillac Northstar é um 4.7 32 válvulas, esse é um 4.0 32 válvulas, né? É um motor que aqui ele tem só 250 HP,
porque 250 HP é o que o mercado pedia à época, né? Mas esse motor ele tem tanto potencial de preparação que eu não vou colocar foto aqui, mas quem tiver curiosidade procura no Google, né? Põe assim, Aurora V8, né? Indy com Y, Indy League, né? Que era IRL, né? A IRL é que organizava a Fórmula Indy na época. Então tinha uma versão desse motor para a Fórmula Indy, com as 8 cornetas aqui para cima, coisa mais linda do mundo. Procura no Google que vale a pena. Então motor com muito potencial de preparação. Em termos de tecnologia na época, é o que tinha de mais top possível, né? E o objetivo da GM era ter um produto doméstico para brigar com BMW Série 5, Mercedes Classe E e os carros europeus que estavam ganhando muito mercado nesse segmento de luxo no mercado americano, né? Então realmente em termos de mercado, em termos de tecnologia, esse carro é espetacular, mas em termos de mercado, alguma coisa não funcionou. E hoje vem aqui, tá irado, hein? Alguma coisa não funcionou. Por quê? Porque o carro acabou ficando meio que sem personalidade. Apesar de ser um carro espetacular, ele era um carro super moderno, né? As linhas super fluidas, um CX baixo. Nós estamos falando de 94, né? 250 HP, um monte de coisas super modernas. Por exemplo, esse carro, que acontece se estourar o radiador dele? Nada. Se esse carro ficar sem água, ele tem um sistema que ele vai desligar 4 cilindros, né? Ele vai entrar eletronicamente num modo de segurança, ele vai desligar 4 cilindros, ele vai funcionar ele vai ter explosão só em 4 cilindros, enquanto os outros 4 cilindros vão se movimentar sem explosão e vão ser, entre aspas, né, refrigerado a ar, né? O engenheiro Renato Circo também me falou que não era para dizer que era refrigerado. Qual que era o termo correto? Arrefecido. Então, os 4 cilindros iam ser arrefecidos a ar. Quando eles chegassem numa temperatura razoável, invertia, e aqueles cilindros que estavam funcionando paravam de funcionar para serem arrefecidos, e os outros voltavam a funcionar. Então, nesse modo de segurança, você poderia rodar até 100 milhas, ou seja, 160 quilômetros, sem nenhuma água no motor e sem ter um dano permanente no motor. Então era o suficiente. Estragou meu radiador, beleza, vou para casa, vou para oficina, tenho 100 milhas para rodar aí, sem estragar o carro, né? Então essa é uma tecnologia, putz, se hoje não tem nenhum motor que tenha isso, né? Imagina em 1994 o que era, né? Esse negócio de desliga cilindro, liga cilindro, liga cilindro, depois acabou originando o sistema MDS que os Chrysler colocaram nos motores Hemi, né? Que é desligar alguns cilindros quando você está em velocidade estável, mas para a economia de combustível, né? E não para a preservação do motor numa situação de limite em termos de temperatura, né? Bom, vamos dar uma ligadinha nele. Motor super suave. Puta, é um espetáculo de engenharia esse motor. A gente está acostumado a alguns carros que a gente gosta, tal, que tem aqueles motor recalchutado, né? Motor que era uma coisa, que virou outra, tal. O próprio Ômega 4.1, né? Que a gente gosta pra caramba. Motorzão recalchutado. O Ômega 3.0, né? Mas não precisa falando de Ômega, porque eram os carros dessa época, né? Esse carro foi fabricado em 1994. 94 foi o último ano que a gente tinha o Ômega 3.0 aqui. E já saiu com o modelo 95 4.1. Então eram motores velhos, motores recalchutados, motores que foram tendo soluções. As soluções são interessantes, mas soluções para dar uma sobrevida. Aqui não, aqui era um negócio novo, moderno, o que tinha de mais moderno na época, né? Então tá aqui, motor super suave, super limitado nos 250 HP. Você vê que o carro
quando você anda com ele, né, ele vai, você percebe que você está usando muito pouco do potencial do motor, né? E isso é feito de forma eletrônica, segurando a alimentação, controlando a explosão do motor, né? Bom, aí vamos entrar para dentro então. O interior do carro é chique, chique, chique. Esses bancos de couro baixinhos, né? Lembra os Charger RT 73, 74, 75, né? Não a costura, mas o formato do banco. Tudo elétrico, né? Os bancos elétricos, duas memórias, tudo que você imagina, né? E aqui um painel bem moderno, essa integração, né, de painel de porta com dashpad do painel, né? Ele tá mandando aqui, ó, eu trocar o óleo, mas a gente acabou de trocar, mas de certo a gente não fez o procedimento aí eletrônico para avisar ele que a gente trocou. Depois a gente precisa descobrir como é que faz isso aí. Ar digital, né? O rádio com toca-fita e CD player, e aqui é o segundo lugar do carro onde vem a marca Oldsmobile. Então vem só no rádio, na tampa do motor, ainda dizendo que é um motor que a General Motors fez para Oldsmobile. Então assim, era realmente para não aparecer a marca Oldsmobile. E aí existia uma possibilidade da marca Oldsmobile ser rebatizada, a divisão Oldsmobile ser rebatizada de divisão Aurora, né? Mas a GM esperava um baita de um sucesso para esse carro, o que o carro, de novo, né, sem ser repetitivo, mas o carro merece, porque ele é realmente espetacular. Mas na questão de marketing, a GM acabou bobeando, né? Bobeando por quê? Ao esconder a marca Oldsmobile, nem aquele segmento mais tradicional de Oldsmobile, que já não seria grande comprador desse carro, acho que nem esse consumidor Oldsmobile clássico, né, se interessou muito pelo carro, porque era uma coisa fora do que ele estava acostumado. E os novos compradores, aqueles americanos que estavam comprando carros europeus, que cada vez mais queriam, não absorveram isso como uma opção tão interessante, né? E aí o carro acabou não vendendo o esperado. Era um carro caro, tá? A gente tem a nota fiscal desse carro. Depois eu vou contar a história dessa unidade em particular. Mas essa unidade custou 35 mil dólares em 1994. 35 mil dólares em 1994 era muito caro. Ainda hoje é caro. Hoje, em 2020, com 35 mil dólares, você compra um Challenger RT Remy 5.7, né? 0 km, né? Joga isso 36 anos antes, né? Então realmente era um carro muito caro, e isso é outra coisa que pode ter atrapalhado aí, né? Às vezes eu dou me dá uns brancos aqui. Ele tem um lugar para abrir o capô por dentro, o capô não, o trunk, o porta-mala, mas eu vou abrir na chave mesmo, porque eu já não tô lembrando mais onde é. Bom, super completo, né? Ar-condicionado, banco traseiro super confortável, super anatômico, né? O carro realmente é muito legal. O porta-mala dele, essa coisa aqui, ó, bem futurista, né? Essa lanterna tudo escuro, você não vê nada, com esses frisinhos pretos. Realmente um carro bem diferente. Essa placa destoa, né? Placa americana vinha até aqui, ela sobrepõe a luz de ré, né? Uma placa brasileira meio esquisitona, e fica meio estranha, né? Tá sobrando placa aí, né? Porta-mala dele, né? Você vê que o porta-mala dele é bem fundo, a abertura é pequena, a boca é pequena, mas ele é bem fundo, bem forrado. Já tem o anti-sequestro aqui, né? Então o carro realmente muito chique, e que, ó, eu, em vez de abrir o porta-mala, eu abri o fuel de novo, o combustível.
e que talvez fosse um pouco... Lembra das Lumina, né? As Lumina 1991? Aquele carro é um típico carro que era muito moderno para sua época, tanto que a GM, quando fez o facelift dela, o que fez? Cortou o nariz, né? Deixou ela menos futurista, né? O que também aconteceu com a Aurora. Na segunda geração do Aurora, ele ganha a opção de motor V6 para baratear, e aí é o charme do carro, que é esse motor V8 32 válvulas 4.0 substituído por um motor V6, e ele fica mais tradicional, né? Em vez de ter essa baita lanternona traseira, ele tem só as lanterninhas aqui do lado, aqui já está pintado na cor do carro. Ele vira um carro... Aí não virou mais nenhuma coisa nem outra, né? Aí ele não é nem o carro inovador, o carro futurista, nem um carro... Resultado, a GM não rebatizou a divisão Oldsmobile de Aurora, seguiu com o projeto 2000, né? E aí em 2001 a Oldsmobile saiu de cena e foi encerrada enquanto divisão, né? Então essa história desse modelo, né? Desse modelo, um pouquinho pincelando um pouco a história do Oldsmobile, que eu recomendo que as pessoas que gostam de automóvel e não a conheçam, procurem, busquem conhecer um pouco mais. Falar um pouco agora dessa unidade, né? Essa unidade aqui você tem as etiquetas já feitas em impressora matricial, etiqueta de papel, né? Já era meio zoado, né? E ele foi produzido pela General Motors Corporation em dezembro de 94, tá? Qual a história deste carro? E é uma história que também cruza com uma outra história muito legal e não contada até hoje. Uma pena que ninguém conseguiu contar a história da Torque, né? A Torque era uma oficina é mais do que uma oficina, né? Mas no Bom Retiro, uma pessoa chamada Simon, eu imagino que ele tenha falecido, porque eu não vi mais falar dele, eu procurei o nome dele e tal, não vi nenhuma referência mais a ele, e eu comprei esse carro da mão dele há 11 anos atrás, ele já tinha alguma idade, né? Cara, eu não consegui descobrir o que aconteceu com ele, mas o Simon tinha uma história espetacular. Ele nos anos 50 foi trabalhar na General Motors nos Estados Unidos e quando voltou para o Brasil, o pessoal da General Motors dos Estados Unidos falou assim: você não quer ser representante nosso no Brasil? Mas tem a General Motors do Brasil. Não, vai ser representante para os carros americanos, tal. Então ele ganhou um status quase de concessionária da General Motors, mas não da General Motors do Brasil, da General Motors dos Estados Unidos, existindo a General Motors do Brasil aqui, e sem a General Motors do Brasil aqui, não tem nenhum conhecimento disso, né? Então é uma coisa meio maluca, impensável nos dias de hoje. E o Simon, quando eu estive lá algumas vezes, né, me contou a história dele, e ele viu algumas oportunidades, tal, principalmente em 1974. Segundo ele, em 1974 ele teve que alugar um espaço perto do aeroporto de Miami, em algum lugar da Flórida e tal, para guardar os Camaros 74 que ele estava trazendo. Segundo ele trouxe mais de 1000 Camaros, né, no ano de 74. Por isso a gente vê tanto Camaro 74. A boa parte disso, talvez a maior parte disso, o próprio Simon tenha trazido, né? E aí, um dos clientes dele de muito tempo, em 1994 estava nos Estados Unidos, viu o lançamento desse automóvel, do Aurora, adorou. Esse cara era um desembargador, tinha algum cargo importante aqui. Chegou para o Simon e falou assim: putz, eu quero um carro desse, traz um carro desse para mim. E aí o Simon pegou, fez o processo de importação, trouxe o carro para esse desembargador. E quando esse carro chegou no Brasil, eu lembro que eu conheci o Jafé do vídeo do Pointer, né, em 1995, e a gente falava muito de Oldsmobile Aurora, Buick Riviera, Oldsmobile Aurora. E ele pegou um dia e falou assim: nossa, eu estava no shopping Guatemi, a gente ia no Haskell e vimos um Aurora preto. Putz, mas tem um Aurora, onde está o Aurora? Descobrimos que o Aurora ficava na Rua Honduras, nos Jardins, né? Tem o Aurora da Rua Honduras, tal. Depois apareceu o Riviera placa L, né? Mas isso já tinha passado algum tempo. Então o Riviera 95 que chegou, mas foi emplacado no Rio, depois veio para São Paulo. Eu cheguei a ver esse carro com o Jafé há 20 anos atrás.
Na época não deu para comprar, é o carro que está comigo hoje, que está com o Andrew lá, passando por um monte de melhorias, né? Então os dois plataforma G, mais cedo ou mais tarde, vão se encontrar aí para a gente fazer um vídeo bacana, mostrando as duas variações, né? A variação Oldsmobile e a variação Buick. E aí a gente sabia da existência desse carro, até que um dia, muito tempo depois, eu fui num dentista, o dentista tinha mudado, estava lá nos Jardins. Quando eu saí do dentista, peguei a Rua Honduras. Quando eu tô no finalzinho da Rua Honduras, dou de cara com esse carro na rua. O cara começou a guardar o carro na rua, tava fazendo uma reforma, não sei o que tal, o carro tava dormindo na rua. Naquela semana eu fui umas 10 vezes ver o carro na rua, até que o carro sumiu. Ou venderam, ou entrou, não consegui falar com ninguém e tal. O carro sumiu de vista. Bom, há exatos 11 anos atrás, eu casei, foi meu aniversário de casamento outro dia, fiz 11 anos de casado. Alguns dias depois do meu casamento, Jafé me liga e fala: Badola, o Oldsmobile, ó, quem gosta de Kombi, tá aqui, ó. O Oldsmobile Aurora tá à venda. O Oldsmobile Aurora tá à venda, apareceu anunciado, liguei, quem me atendeu foi o Simão. Fui até lá ver o carro, me contou toda essa história que eu tô contando pra vocês, tal. Me contou toda essa história dele, fiquei um tempão lá, uma pena que não tenha filmado isso, não tenha a história tão bacana, né? Inclusive, se tiver algum parente do Simão que tá assistindo, que conheça ele, dá notícias aí, o que aconteceu com a oficina. Ele me falou na época que provavelmente ele ia deixar a oficina que ele ia aposentar, que ele ia deixar a oficina pros funcionários, tal, mas não sei realmente o que aconteceu. Bom, o tal desembargador já estava com problema de vista, já estava com a idade muito avançada, não queria mais ficar com o carro. O que ele fez? Levou para quem trouxe o carro, para quem comprou o carro para ele comprou o carro do Simão, levou para o Simão, vende o carro para mim. Ele anunciou o carro, na época era barato, era o preço de um carro 95 importado qualquer, né? E eu acabei comprando o carro, mas o carro estava um bom tempo meio parado e tal. Eu acabei comprando o carro e deixando lá na Torque mesmo para uma revisão. Aí o Simão fez uma baita revisão no carro. Eu vim com o carro, putz, espetacular, o carro, ar-condicionado gelando, o carro parecia um carro novo, né? Eu sei que eu vim para o interior algumas vezes com ele, eu fiz algumas viagens de 500 km, 250 para ida, 250 para volta, algumas vezes e tal. E um dia eu estava no escritório da minha mulher e eu estava aqui brincando com esses botões do banco, né? Daqui a pouco, pum, quebrou a travinha de um desses botões, né? E eu fiquei muito bravo, Falei, eu tô mexendo nessas coisas, porque parece criança, né? Quebrei a travinha. E aí, meu toque, eu só via o carro sem o botão. Liguei pro Simão, né? E falei: Simão, putz, preciso disso, preciso daquilo, tá? Vem aqui. Aí eu fui um dia lá na Torque, e aí eu vi que realmente ele tinha esse status de alguma coisa da General Motors americana no Brasil. Por quê? Ele entrou num sistema ainda de... aqueles sistemas bem antigos, assim, tipo daqueles computadores com tela verde e tal, que só tinha listagem por número, não tinha foto, não era uma página HTML, não era uma página de internet. Era uma listagem online, mas uma listagem de texto, né? Ele entrou lá, Oldsmobile Aurora, não sei o que, ele pegou o número da peça no catálogo, ele entrou lá, procurou o número, fez a requisição online, né? Isso foi em 2010. Ele fez a requisição... Desculpa, 2009. Isso foi em 2009. Ele fez a requisição online, ele falou: daqui uns 10, 15 dias tá aqui, né? E eu, putz, fiquei meio assim, tá? Passou uns 10 dias, ele me ligou: vem buscar tua peça que tá aqui. Cheguei na peça, ele com uma embalagem GM azulzinha, azul e branca, com número e tal. E tava lá, to Torque, não sei o que, papapá, São Paulo, Brasil. O mesmo processo de como se a gente fosse comprar uma peça numa concessionária Chevrolet, não tivesse a peça, o cara pediu para a fábrica mandou, né? E eu falei: caramba, né? E aí eu comecei a reparar, falei assim: mas hoje você tá mexendo com o quê? Eu trago bastante Suburban, eu trouxe 10 Suburban ano passado. Óbvio que perto dos 1000 Camaro, 1000 e tantos Camaros que ele trouxe em 74, trazer 10, 15 Suburban não era grande coisa. Mas tinha aquele monte de Suburban, uma oficina comprida, meio estreitinha, mas comprida, né? E aí foi a história, né? Acabei ficando com o Oldsmobile Aurora, né? Acabei usando ele durante um tempo. E aí aquela história que vocês já sabem, a coleção grande, a gente pega um carro, pega outro, tal. Acabou ficando lá no sítio.
ficou um tempo parado, demos uma ressuscitada nele agora, trocamos os óleos e tal. Agora ele tá meio encardido de sítio, falei isso no vídeo da Ram SRT, né? Lá no sítio é um lugar muito seguro para o carro ficar, em termos de não ter, de acontecer nada, tal, mas tem muita essa poeira de sítio, de interior, de coisa. Então ele precisa de um... Eu joguei até uma água, ele tava meio encardidão. Eu joguei até uma água no capô dele aqui, antes de filmar. Mas precisa passar por uma boa higienização, né? Até um polimento acho que vai valer a pena aí. Mas a ideia é preservar ele e o mais breve possível poder fazer um vídeo dele com o Buick Riviera, né? Então vamos fechar aqui com uma voltinha, né? Ah, eu não mostrei um negócio chique. Não falei que esse vídeo ia demorar. É muita coisa para falar, né? Aqui tá o trunk aqui, ó, que eu não tava achando aquela hora. É aqui, ó, trunk e fuel, né? É botão para tudo quanto é lado, né? Aqui, o que você tá pedindo, fio? Ele quer que eu troco o fluido, eu troco o óleo e o fluido da transmissão. Já foi trocado, a gente só não zerou. Aqui você tem um computador de bordo que foi dando as mensagens, né? Mas se você quiser escolher a mensagem que você quer, ao contrário de outros carros que a gente fica mexendo um botão e mudando, aqui você abre e você põe, ó, quero saber de economia. Ele quer que eu troque. Bom, vamos lá. Eu tô com 0 milhas por galão, porque eu tô parado, né? Eu usei 0,4 galões desde que eu saí com o carro. Eu tenho 83 milhas de autonomia. A velocidade média desde que eu saí foi 5 milhas por hora, porque eu só andei aqui, né? Aqui a pressão de óleo, né? 50 PSI. Aí eu acelero, ela aumenta a pressão de óleo, 70, 73. Aqui para você fazer um roteiro de viagem, né? Uma coisa. Aqui o Estimate Time of Arrival, né? Você faz a programação. Elapsed Time, a data que tá errada, que eu desliguei a bateria. Aqui a gente desliga se não quiser ver nada. Aqui você reseta. E aqui para você fazer a programação você dá Enter, né? Então é bem chique, não vamos deixar desligado, não. Vamos deixar com a autonomia. O ar. Você tem os controles aqui, low, high. Ó, eu jogo para 70. Uma coisa, ele não tem nada em sistema métrico, é tudo em sistema real, sistema royal. Ou seja, não era um carro para ser vendido fora dos Estados Unidos mesmo. Então, vou desligar aqui, vai, chega. Pronto, senão fica muito barulho. Era um carro que era para vender para o mercado americano mesmo, então o cara não tava nem aí de colocar uma versão do computador de bordo em metros, né? Vamos dar uma última voltinha nele. O cinto é engraçado, que ele é um cinto 3 pontos. O carro todo moderno, mas ele tem uma coisa meio antiga aqui, né? Um fecho bem... ainda meio retrô, cromado, né? Marca GM aqui. Bonito, né? Mas bem tradicional, né? Vou passar o cinto aqui para não ficar fazendo barulho. Vamos lá. O carro é bem esperto, o carro é muito bom de curva, tem um comportamento bem na mão mesmo. Vou pegar leve aqui que hoje tá movimentado, né? Caminhão pra cá, caminhão pra lá. Uma aceleradinha para vocês sentirem a retomada dele aí, ó. Olha, na minha opinião, é um dos melhores carros que a GM fez até hoje e que não fez quase nenhum sucesso. Então,
nem tudo... Tem muito carro mais ou menos que faz sucesso, né? Por quê? Porque a qualidade, às vezes, ela tem que ser adequada ao segmento de mercado. Não precisa ser mais do que o segmento precisa, né? Você tem um negócio com muita qualidade, mas fora de preço e mal trabalhado em termos de marketing, né? Acaba anulando aí o que o carro tem de bom, né? Então é isso. Fechar o vídeo, uma ligadinha nos faróis também, já que a gente já estourou o tempo. Não, estourou o tempo não, porque não tem tempo. Mas isso que é o bom, né, de fazer vídeo no YouTube, a gente faz o que quer, né? Aqui as luzes interiores, os faróis acenderam. Fazer uma estrelinha para fechar aqui na sombra. Espero que os senhores tenham gostado. Vamos ver o barulho do telefone. O barulho de V8 bem diferente, né? Ó, medida dos pneus que o carro vinha. 235/60 R16. É pneu pra caramba pra época, né? A gente colocou esses pneus no lugar dos pneus de fábrica, que ainda estavam no carro, né? Foram os pneus novos que a gente colocou quando comprou. Beleza? Então é isso aí. Um vídeo bem completão, cheio de detalhes, cheio de história do Oldsmobile Aurora 1995. Inscrevam-se no canal, se gostar muito do conteúdo, seja membro do canal e até a próxima. Valeu!